Muito boa noite, bem-vindo à TV Canção Nova, você do Brasil, de tantas partes do mundo que nos acompanha agora. Aquelas pessoas também que agora estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, muito obrigado. É tanta gente, olha, em várias partes do mundo. Nós estamos chegando aqui com o programa Além da Notícia, como sempre, neste dia e horário. E sempre também com um assunto muito especial, muito particular, que você já está habituado. O de hoje, eu antecipo, superproteção dos pais. Como isso pode ajudar ou não os filhos? E para responder a este tema, para nos fazer mergulhar neste tema, nessa reflexão, aqui 3 convidados. Hoje eu estou aqui muito bem ladeado. Raramente nós tivemos 3 convidados assim, e com sorrisos tão bonitos, viu? Quero cumprimentar primeiro Estela Lobato, que é psicóloga, especialista em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê e diretora da Bubambu. Bem-vinda, Estela. Obrigada, prazer é meu. O que é Bubambu? É uma academia que oferece atividades para as crianças, os bebês e crianças. Existe isso? Existe. E muito mais do que as atividades psicomotoras, o nosso foco é o desenvolvimento da autoestima. Muito bem, vai ser bom conhecer um pouquinho o trabalho de vocês, hein? Quero cumprimentar também Dr. Tiago Blanco, é psiquiatra de infância e adolescência, mestre em psiquiatria e psicologia médica, professor do curso de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde. Bem-vindo, Dr. Tiago. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa muito proveitosa nessa noite. Mas tão jovem assim, já tem esse currículo assim? Eu achava que era um menino que estava aqui comigo. Comecei cedo na minha formação e tive a sorte de conseguir completar toda a minha formação até esse momento e continuo estudando frequentemente e continuamente. Espero fazê-lo até o final da minha vida. Muito bem, obrigado. Prazer tê-lo aqui também. Fátima Guerra, PhD em Educação Infantil da UNB, professora na Faculdade de Educação da UNB. Obrigado mais uma vez, é um prazer recebê-la novamente. É um prazer estar aqui, sempre. E sempre muito agradável também, viu? Muito obrigado. Gente, o tema de hoje eu vou deixar vocês à vontade. Eu pouco vou me manifestar aqui, tá? Superproteção dos pais, como isso pode ajudar ou não os filhos. Vou deixar que cada um de vocês faça já a introdução. Estela, por favor. Sim. Bom, a superproteção hoje em dia a gente percebe muito, talvez por conta da necessidade de controle, né? A gente... eu me incluo aí também, né? Ninguém está alheio a isso. Você também é mãe, né? Sim. De 3. 3. Então, a gente quer oferecer o melhor, né? Para os nossos filhos, para as pessoas que estão junto da gente, os familiares de forma geral. Então, a gente vê como o mundo está, né? Uma loucura. E aí, a gente, com essa intenção de protegê-los com o melhor possível, com experiências positivas, a gente tende a querer controlar situações para que eles vivam essas situações, né, mais agradáveis possíveis. O negócio é que a gente não consegue controlar tudo e a vida se encarrega de oferecer as oportunidades de crescimento, né, os desafios. E se os pais estão presentes, resolvendo todos os problemas para os filhos constantemente, com esse intuito de protegê-los, o que ocorre é que a vida vai continuar oferecendo e aí, em ocasiões onde os pais não estejam presentes para oferecer essa proteção, o que vai acontecer é que as crianças não vão saber resolver. Os filhos, de forma geral, e aí lá na vida adulta a gente vai perceber isso, não vão saber como tomar uma decisão, com medo da consequência dessa decisão. Muitas vezes eles vão tomar decisões acertadas ou não, e aí vem as frustrações, e eu não sei lidar com isso, porque eu não tive vivências dessas frustrações anteriormente. Então, é uma bola de neve, assim, a gente, na melhor das intenções, querendo oferecer a melhor experiência de vida para os nossos queridos, mas a vida vai continuar oferecendo os nossos desafios corriqueiros. Então, mais produtivo seria se, continuando ao lado dos filhos, os pais os ensinassem a lidar com esses desafios de forma um pouco mais autônoma, dentro da capacidade de discernimento de cada faixa etária, obviamente, mas especialmente aprendendo a lidar com as emoções que decorrem das situações que nem sempre são agradáveis, faz parte, né, da nossa experiência. Então, e o bom da vida é que ela nos dá justamente esses desafios para que a gente se torne mais fortes, melhores. Deixa eu ouvir também o Tiago Blanco, por favor, sua visão sobre o tema superproteção dos pais. Olha, você sabe que essa é uma questão premente para todos nós trabalhamos com crianças e adolescentes, sobretudo crianças e adolescentes que estão em algum grau de sofrimento, seja por serem portadoras de eventuais transtornos mentais ou não.
mas que estão submetidas a esse contexto que pode, em algum momento, e até deve trazer conflitos e proporcionar elaboração de estratégias de solução de problemas para essas crianças. A pergunta que eu mais escuto na minha prática clínica é como eu devo fazer para cuidar melhor do meu filho, para educar melhor o meu filho, de forma que ele tenha o menor risco de prejuízo no futuro. Essa é uma pergunta que tem sido trabalhada historicamente na ciência, com uma dimensão do conhecimento que nós chamamos de estilos parentais, de práticas parentais, e dentro desse contexto, a superproteção ela vai estar incluída dentro de um estilo parental que a gente nomeia como estilo permissivo, né, que diz respeito a um cuidado excessivo, uma resposta excessiva às demandas da criança e, ao mesmo tempo, com uma dificuldade que alguns pais têm de oferecer os limites necessários para que essa criança tenha uma formação psíquica adequada. Eu costumo resgatar sempre uma equação simples, mas que é muito difícil de executar para o bom desenvolvimento de uma criança. Para que aconteça, na verdade, o desenvolvimento adequado, a criança precisa de muito, infinito amor, mas limites também. Se não houver essa equiparação entre um amor que é imensurável, que todos nós vamos ter pelas pessoas, pelos nossos filhos, mas precisa também ter o limite, precisa assegurar que essa criança consiga lidar com a frustração que venha dos pais ou que venha da frustração dos conflitos interpessoais com os seus colegas, com os seus professores, com os seus familiares e todas as pessoas que o cercam, ajudando essas crianças a incorporarem ao longo da vida recursos de enfrentamento desses conflitos, que nós vamos proporcionar um bom desenvolvimento psíquico e que essa criança consiga, ao longo da vida, passar por todas as dificuldades que todos nós inevitavelmente vamos vivenciar e que os nossos filhos também o farão. Muito bem. Professora Fátima Guerra, o tema é bom e gera divergências também, não é? Eu queria o foco, como educadora, eu queria estar o foco na relação família-escola, né? Que a família sozinha, ela não dá conta e ela tem papéis específicos e a escola sozinha também não dá conta, tem papéis específicos, mas é uma relação que precisa começar desde o berçário, se a criança for para o berçário, ou seja, desde o nascimento, na verdade. E mostrar a dificuldade, eu digo sempre, assim, nenhum professor sai, hoje eu traumatizo 5, 10 crianças com certeza, não existe essa coisa. Mas, no entanto, o que a gente passa na infância não fica só na infância, né? Então, tem problemas na escola, tem problemas na família e os pais precisam de formação também. Só se fala muito em formação dos professores, em formação dos professores. A sociedade se organiza para formar professores, tem as faculdades de educação, mas a gente não tem na cultura brasileira, a gente não tem essa preocupação de formação dos pais como traço cultural e de oportunidades para os pais também. E esses pais não tiveram no passado a oportunidade de serem bem formados, né? Até porque também a educação muda, a sociedade muda, sim. Então as demandas educacionais, as demandas sociais, nós educamos, no meu caso específico, meus filhos estão todos crescidos, mas não existia internet, não existia iPad, toda essa coisa que as crianças de 3 anos hoje têm domínio. Então nós estamos em outras demandas e os pais precisam ser alertados e trabalhar, principalmente as mães, que são quem mais leva a culpa, porque é quem mais se relaciona diretamente com o bebê. Então, eu gostaria dessa preocupação, trazer em foco a discussão. Ninguém é super protetor porque quer ser protetor, porque não tem visão de como fazer, que é a pergunta, né? Então, acho que a escola pode contribuir muito com a própria formação dos pais também, numa relação dialógica. Muito bom e tudo isso. Olha, os senhores fiquem muito à vontade para interagir na resposta uns dos outros, por favor. Mas eu quero agora perguntar para a Estela. Estela, e vou te dar, inclusive, agora, aliás, vou pedir a você que nos dê a oportunidade de conhecer esse trabalho da Bubambu Academia para Crianças. Eu quero saber o que é isso, estou muito curioso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, já te pergunto, como é que você, nesse trabalho que faz, identifica também lá
os pais superprotetores, por favor. O comportamento das crianças, né, traz para a gente já os sinais de como acontece em casa. Nas nossas atividades corriqueiras, é muito mais fácil a gente lidar, né? Porque uma equipe toda preparada, né? Como a professora sinalizou, é importante que a equipe esteja preparada para saber como lidar. Então, a gente oferece um treinamento para essa equipe no sentido mesmo do desenvolvimento emocional das crianças, né? Então, cada um tem a sua expertise, artes, educação física, A partir de que música. idade, Stella, vocês trabalham lá? A partir de 1 mês e meio. De 1 mês e meio? Meu Deus. Já vai para a aulinha de massagem dos bebês, né? Chantal, a mãe tem a oportunidade de sair um pouquinho nesse pós-parto, que é um pouco nebuloso, sair um pouquinho de casa, conversar com outras mulheres naquela mesma situação. E aí vai continuando nas outras atividades, né? Mas tendo a equipe toda consistentemente trabalhando com o foco no desenvolvimento da autoestima da criança, com o foco na preparação emocional dessa criança, então, como resolver os pequenos conflitos que vão surgir ali. Então, crianças de 2 anos que vão passar uma tarde conosco 2 vezes por semana, por exemplo. Claro que elas não conhecem o espaço, não conhecem aqueles adultos, elas ficam sentidas. Eu quero estar com a minha mãe, obviamente, ou com a minha babá, ou com a minha avó, com quem eu conheço. E a equipe, então, ela é preparada para receber e acolher essa criança, nomeando esse sentimento, sinalizando uma compreensão, porque na verdade o que a gente quer na vida é ser compreendido, né? Acho que ser compreendido é sinal de ser amado. Então, quando essa criança se sente compreendida, realmente eu estou com saudade da minha mãe, eu posso chorar por causa disso, não fica, não precisa chorar. Por que eu não preciso chorar? Né? Eu estou triste, me deixa chorar. Então, ela é validado o sentimento dela, né? Então, ela pode vivenciar isso. E o que é mais interessante é você ver crianças novatas chegando nessa mesma turminha de 2 anos e aquele que passou por esse processo de adaptação, pela preparação emocional, fazendo isso com o coleguinha que chegou. E dizendo, a mamãe vai, mas ela volta. E eles com 2 aninhos fazendo isso, então você vê, eles têm capacidade de entender as emoções. Mas como a professora falou, muitas vezes nós, pais, não tivemos isso na nossa experiência de vida. Então, como é que eu vou oferecer isso para o meu filho se eu não sei como é? Então, o que acontece, né, o diferencial é que quando a gente prepara uma equipe, são jovens, são, né, profissionais jovens, estagiários, né, que tomam consciência de que isso é possível, muito além do aprendizado em si, até porque a gente não tem um compromisso com o conteúdo, uma vez que na escola, enfim. Então, a gente é mais livre para explorar mais esse aspecto da emoção, né? Então, as crianças, rapidamente, elas vão se sentindo mais à vontade. Então, aquela criança que chegou sinalizando para a gente uma dificuldade em lidar com os limites, com a frustração, né? Que já vem sinalizando para a gente, de repente, esse aspecto da superproteção familiar, ele percebe que ele não precisa de alguns comportamentos que aquele ali não precisa mais, não precisa sapatear e gritar. Se eu disser, eu quero esse brinquedo e meu coleguinha não está afim de emprestar, porque ele também tem o direito de não querer emprestar, o que esse professor vai fazer? Vamos tentar trocar? Vamos tentar solucionar esse problema de outro jeito? Ou então, realmente, infelizmente, o coleguinha não quer trocar agora, né? Você pode ficar chateado por isso, mas depois você vai brincar. Então, falar sobre emoção, né? Permitir que as emoções sejam validadas, vivenciadas, né? E não como uma coisa ruim, né? Por que a gente não pode ficar triste? Por que não pode chorar? Por que eu não posso ficar bravo, com raiva? Né? E até dizer, olha, você pegou meu brinquedo e eu não gostei. Tá tudo bem falar isso, né? Então, é uma forma até de lidar com a própria emoção. Bom, muito bem. Esse trabalho de vocês, ele existe... O Bubambu está em Brasília, não é? Há 10 anos. E existem outras experiências iguais no Brasil? Em outras partes do Brasil? Assim, exatamente igual, não. Existem outros propósitos de trabalhar esse aspecto emocional. Tem um projeto muito bonito em São Paulo, com escolas públicas. Tem um projeto nacional pelo Ministério da Educação também, mas com foco em prevenção, né? O foco dele, mas é um trabalho muito bonito. Tudo bem. Doutor Tiago, Tiago, vou tirar o doutor aqui. Como é que vocês identificam os pais superprotetores lá no consultório? Bem, na clínica, a identificação, na verdade, desses modelos parentais pode se dar de formas variadas, desde a adoção de instrumentos específicos para avaliação de práticas parentais, mas sobretudo pela avaliação da criança e da observação direta do comportamento entre a criança e o pai.
e a mãe, obviamente, né, quem quer que seja o cuidador, independente do gênero, independente do vínculo biológico que estabeleça entre quem está oferecendo cuidado para essa criança. De toda forma, né, quando a gente observa a questão da superproteção, normalmente a gente observa que são crianças que são algo mais inseguras, né, porque são crianças que aparentemente não foi oportunizado a elas o treinamento das habilidades necessárias para o enfrentamento dessas dificuldades, né? No contexto escolar, isso é muito frequente, né, quando os pais adotam práticas de interferência nos conflitos entre colegas para a solução dos problemas, ao passo que a melhor estratégia a ser adotada é ajudar o teu filho, ajudar a criança que está em sofrimento a pensar em possibilidades de enfrentamento dos conflitos entre os colegas, entre ele e os professores. Né? O ambiente escolar é um ambiente de conflitos, apesar de ser um ambiente muito gostoso e precisa sê-lo. Né? Nós precisamos incentivar isso. Toda vez que a escola começa a ser um ambiente aversivo, a gente tem que começar a preocupar e reverter a situação. Mas também não é um ambiente isento de dificuldades, porque ela representa também a sociedade como um todo. De forma que se o meu filho ou a minha filha está tendo dificuldades com um colega na escola, o que eu preciso mais do que ir lá e dizer ou para o pai do colega ou para a própria criança que ele não tem o direito de adotar aquela prática que é aversiva para o meu filho, eu digo, filho, vamos tentar fazer de outra forma, vamos tentar elaborar o que nós poderíamos fazer para ajudar o teu colega que está te importunando, que está lhe causando desconforto, a não adotar mais essas práticas. Com isso, a gente vai treinando essas habilidades. E quando eu recebo crianças, eventualmente, que têm queixas dessa natureza, percebo crianças que elas fogem muito frequentemente dessas dificuldades e procuram nos pais um apoio. Obviamente que os pais são para seus filhos de forma usual, as pessoas de referência, aqueles que buscam proteção, e óbvio que, né, os pais dedicam todo o amor do mundo a teus filhos. Né? Normalmente, o alvo do maior amor declarado são os filhos, e observar alguém que a gente ama sofrendo é realmente muito ruim. Dói também, né? Dói muito, e por isso que os pais, não porque são perversos ou porque não queiram proporcionar o melhor para seus filhos, mas querem protegê-los, mas essa falta de entendimento e de conhecimento de quais as melhores práticas são fundamentais. Por isso que cabe muito a ajuda de profissionais, da escola, auxiliando, orientando, isso é fundamental. Por isso que, né, nós trabalhamos muito com as escolas, ajudando os professores nas estratégias, e nós, né, tanto a psicologia quanto a medicina, ajudando também na orientação dos pais. Professora Fátima, a senhora foi chamada na conversa que eu percebi, mas vai ficar para o próximo bloco, que já acabou esse aqui. Tá. Já já a gente volta.